Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Papo Saúde 360. Meu nome é Carolina Buturini, eu sou psicóloga clínica e neuropsicóloga em formação. E eu estou hoje aqui com a Mirela, nossa nutricionista funcional. Olá, bom dia. Bom dia. Mirela, então, a gente está aqui hoje para falar de um assunto que é muito interessante. Muitas pessoas chegam na clínica, pelo menos na minha prática clínica, perguntando sobre, tem interesse. É um assunto que a ciência está descobrindo, né, coisa do dia, todos os dias. Então, assim, tem sempre alguma informação mais atual, algo que a gente quer saber, que é essa ligação entre o intestino e o cérebro, né? Aquela frase famosa, o intestino é o segundo cérebro, né? Então, eu queria te perguntar, queria que você explicasse, né, para quem está nos assistindo, um pouquinho melhor o que é esse tal de eixo intestino-cérebro, como ele funciona. Exatamente, a gente tem visto isso hoje em dia, né? Em todos os lugares se fala do eixo intestino-cérebro, mas muita gente ainda não entende essa conexão. Nosso cérebro está lá em cima, o intestino está lá embaixo, né? Mas eles estão intimamente ligados. Tem uma frase até que você conhece, eu já te disse uma vez que a gente adora usar nesse meio, que é: nosso intestino não é Las Vegas, o que acontece no intestino, nosso cérebro vai ficar sabendo, assim como todo o nosso corpo. Então, para a gente entender um pouquinho, né, do que é o eixo intestino-cérebro, a gente precisa falar de alguns termos, né? Um deles é a microbiota intestinal, que também se fala e se estuda muito atualmente. A nossa microbiota, ela tem relação com todos os micro-organismos que vivem ali no nosso intestino. Nós temos, por exemplo, as bactérias, que são chamadas bactérias comensais, que vivem em harmonia e nos trazem benefícios, ajudam na digestão e produção de metabólitos que o nosso organismo precisa. E nós temos as bactérias patogênicas, né, com potencial patogênico, que, por exemplo, você tem uma E. coli, que é super conhecida, né, por causar problemas, mas que ela está presente ali em todo mundo, né? O problema é quando ela entra você entra numa desbiose e ela realmente resolve botar a cara dela para fora. Explica pra gente o que é disbiose. A desbiose é quando você tem um desbalanço dessa população, dessa microbiota, né? Quando, vamos supor, as patogênicas estão num número maior do que deveriam estar. E aí começam os problemas, isso se reflete na nossa saúde como um todo, inclusive no nosso cérebro, né? A gente tem o nervo vago, que é um dos principais canais de comunicação entre o nosso intestino e o cérebro. O nervo vago, ele é responsável pelo nosso sistema de relaxamento, pela parte de digestão. Então, o nervo vago ele é super importante nessa história toda. Ele é a ponte, né, desses órgãos que estão tão distantes, mas essa ponte, ela dá conta de muita coisa que acontece. Exatamente, tudo passa ali pelo nervo vago. E as três principais vias de comunicação entre o intestino e o cérebro são através do nosso sistema imunológico, dos nossos hormônios e dos neurotransmissores. Os famosos neurotransmissores. Exatamente. E falando em neurotransmissores, quando a gente fala em serotonina, por exemplo, que todo mundo conhece, né? 90% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Olha isso, e tem também uma informação, né? As células gliais, né? Que são células que são presentes. Até então, achava-se que era só presente no cérebro, são células específicas cerebrais, são encontradas também no intestino. Então, ele é o único órgão, né, que encontra onde existe esse tipo de célula que é tão específico do cérebro. Né? Agora, acho interessante, né? Existe essa coisa de falar que o intestino é o segundo cérebro. Eu já tinha ouvido falar antes, assim, popular, por exemplo, em algumas teorias orientais, né? Vinha muito lá falar, gente, toma cuidado com o intestino cérebro, essas medicinas que a gente considera aqui no Ocidente como alternativas, né? Então, se ouvia muito falar, mas hoje a gente tem aquela comprovação científica daquilo que já se falava. Então, eu acho muito interessante quando a gente pega o que era ali do lugar comum, que era da fala, né, leiga ali do dia a dia, a gente começa a ver, você coloca no microscópio e vê, peraí, isso tem fundamento. E a coisa ainda está muito no início, né? Essa coisa de estudo de microbiota, de intestino-cérebro. Hoje em dia os estudos começaram a pipocar, mas a gente ainda tem muito que aprender sobre isso. A gente ainda tá, eu costumo dizer que a gente está
engatinhando ainda vem muita coisa pela frente e que vai ser muito benéfico nos tratamentos, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse assunto assim, é de interesse de todas as áreas, né? Não dá para a gente separar. Hoje a gente sabe que, né, que no modelo de saúde, né, lá desde a década de 70, aquela coisa biopsicossocial, o que, que é o ser humano, o que, que é a saúde do indivíduo? Né? A gente tem fatores biológicos, temos fatores sociais, fatores ambientais, né? Tem a forma como eu percebo esse mundo, como essa informação chega e como isso vai ser codificado, né? Vai se transformar numa emoção. E aí, quando as pessoas falam, perguntam muito para mim assim, mas isso é químico? A depressão é química? Tudo é químico, né? Por onde começa? Pode ser que uma emoção desencadeie, né? Ali alguma resposta fisiológica, né? E aí sim tem o químico, né? Tem um resultado químico. Ou pode ser que por alguma questão, uma deficiência, aí essa área você entende mais, né? Alguma deficiência também, a partir daquilo, eu começo a me sentir mal por aquele excesso ou aquela deficiência, e aí isso vai se manifestar da maneira, no meu comportamento, né? Na minha percepção de mundo. Então, vamos voltar lá, quem nasceu primeiro ovo ou galinha, vamos a partir daí. Exatamente, né? Hoje em dia a gente não consegue afirmar, por exemplo, o que veio primeiro, se é a depressão que causa uma desbiose ou se a desbiose causou a depressão, mas a gente sabe que as duas coisas estão completamente interligadas. Então, hoje em dia, quando você vai tratar uma depressão, você tem que entender se esse indivíduo está também com uma desbiose intestinal e tratar, porque isso vai impactar diretamente no sucesso do tratamento. Sim, com certeza. Até porque não tem, né? Assim, se você fica, por exemplo, aí você explicou um pouquinho pra gente o que é desbiose, né? Mas na prática, o que a pessoa sente quando você tem um paciente que chega lá e ele tem realmente um quadro de desbiose? O que essa pessoa está sentindo? Qual é a sintomatologia? Diversos sintomas. Muitas pessoas também podem ter uma desbiose sem ter sintoma algum. Tá. Pode acontecer dela ter a desbiose e não ter problema de estufamento, de gases, de náusea, nada disso. Então, realmente, muitas vezes é preciso investigar. Mas, de forma geral, quando uma pessoa tem uma desbiose, ela vai ter alguma questão ali de constipação, diarreia, né? Algum problema ali no intestino, ela vai ter problema com gases, estufamento, ela pode ter refluxo, tudo isso pode ser o reflexo de uma desbiose. E aí você imagina uma pessoa com gases, estufamento, prisão de ventre, como é que ela vai estar com o humor equilibrado? Exatamente, né? E aí as pessoas perguntam, mas o que causa uma desbiose? A desbiose, ela vem por hábitos inadequados, não só pela alimentação, mas uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que consome álcool, que não faz atividade física, né? E a alimentação certamente tem um papel bem importante, né? O excesso de ultraprocessados, de açúcares e farinhas refinadas. Hoje em dia as pessoas estão expostas a muitas toxinas, produtos químicos, né? Os xenobióticos. Xenobiótico. É um termo que muita gente não conhece, mas xenobióticos são substâncias químicas que são estranhas ao nosso corpo. Tá. E a partir do momento que eles entram no nosso corpo, eles podem mexer com toda a nossa parte hormonal. Uma pessoa que está com a saúde em dia, está com um intestino bacana, ela vai conseguir dar conta de colocar esses xenobióticos para fora, né? Mas uma pessoa que está com uma desbiose, que está com o fígado sobrecarregado, ela não vai conseguir. E aí isso tudo vai ter um impacto na saúde dela. Sim, isso, no humor, no comportamento. Exato. Tem esse desequilíbrio, né, por exemplo, neurotransmissores que a gente estava falando. Em algum momento, tem os próprios neurotransmissores que vão atuar nesse equilíbrio ou de uma superexcitação do simpático, né, do sistema nervoso simpático, ou uma subestimulação do parasimpático, enfim, tudo isso acaba que vai afetar na forma como aquela pessoa vai, precisa eliminar, né, aquilo que não é bem-vindo, né? Então ela fica com o intestino preso, ela não consegue eliminar aquilo que é toxina, ela tem... E aí, o que aconteceu primeiro? Hoje a gente não consegue esmiuçar o que aconteceu primeiro, mas a gente sabe que ambos, né? No próprio DSM, né, a gente está falando aqui do manual diagnóstico,
hoje ele aponta, né? Ele coloca ali a sintomatologia dos transtornos, né? O transtorno mental não é uma coisa que você faz no exame de sangue e acha a causa, né? Não tem um marcador biológico para o transtorno, porém, existem muitas pesquisas que mostram padrões, né, sintomatológicos em determinados transtornos. E a maioria deles, se você colocar lá no DSM, você vai pegar no TDAH, no transtorno bipolar, na depressão, na ansiedade, nos transtornos de personalidade, inclusive, que antes não se sabia, né? Todos eles vão ter ali alguma sintomatologia relacionada ao sistema gastrointestinal. Todos. Todos. Né? Então, distúrbio do sono, não importa. Não tem como a gente separar. Né? Então, é uma ferramenta também diagnóstica. Então, eu observo clinicamente a reclamação, né? Tem a queixa clínica. Então, eu tô com o meu intestino preso, tô com... não tá descendo a comida, né? Eu falo muito que os pacientes chegam e falam, não, é um nó na garganta, não desce, né? É uma azia constante. E aí você já vê a importância desse tratamento multidisciplinar, né? Porque uma coisa sem a outra não anda. Você tem um comprometimento do tratamento se você não cuidar de todas as frentes ali. E hoje, com a evolução dos estudos em relação ao microbiota, a gente sabe que determinadas, por exemplo, a depressão, a gente tem uma assinatura de microbiota. Sim. Pessoas que têm depressão, elas têm uma microbiota ali, por exemplo, com bacteroidetes, que é uma bactéria que vive ali, mas em número aumentado. E isso é uma desbiose. Sim. Né? Diversas doenças a gente sabe que tem uma assinatura de microbiota. É um padrão, né? Não é que necessariamente a pessoa que tem antibiótico tem a depressão. Não, porém, nos pacientes com depressão, você tem um padrão, né, daquela microbiota, a sua assinatura, tem uma personalidade ali naquele... Você sabe, por exemplo, que na depressão tem ali bacteroidetes aumentados. O que você vai fazer? Modular o intestino para que isso entre novamente no equilíbrio. E isso vai impactar diretamente no sucesso do tratamento, né? A microbiota, gente, é algo assim maravilhoso de ser estudado, porque a cada dia você recebe novas informações, né? A gente tem, por exemplo, uma vez eu vi um estudo que eu achei extremamente interessante para a gente ver como a microbiota manda na gente, né? Um estudo que foi feito, se não me engano, no Japão, já tem até algum tempo, que colocou 2 grupos em jejum por algumas horas, um grupo de pessoas só bebendo água e o outro grupo de pessoas água com fibra, que é fibra que só vai ser digerida lá pela microbiota intestinal. O grupo que bebeu água, uma fome absurda, claro. O que estava dando alimento para as bactérias, que era fibra, não sentia fome. Estava saciado. Quando você alimenta a sua microbiota através das fibras, você tem essa coisa da saciedade. Então, assim, isso é muito interessante para a gente ver que uma alimentação pobre em fibras, tudo isso vai levar a pessoa a comer mais, a sentir mais fome e tem relação com a microbiota dela. Eu acho interessante você falou, né? Eu li também, enfim, agora não me vem exatamente aonde, mas eu li que tem uma população dentro do nosso intestino, que é a microbiota, né? Tem essa comunidade, e a microbiota tem DNA, né? Existe o DNA de cada um desses organismos, micro-organismos. E eu li que a quantidade de DNA que tem dentro da gente, que a gente carrega no nosso intestino, é milhões de vezes maior do que a quantidade de DNA encontrada nos indivíduos no mundo. Sim. Né? Então, eu achei muito interessante essa informação, pensar que a gente carrega um planeta ali dentro da gente, né? E que muitas vezes, assim, ele também está no controle. É um controle mútuo. Total. Né? E conforme avançam os estudos, a gente vai ter muitos benefícios daqui para frente. Um outro estudo, por exemplo, com pessoas que iriam fazer bariátrica. Esse estudo foi feito na França, se não me engano. Eles estudaram a microbiota das pessoas antes da bariátrica, as pessoas passaram pela bariátrica e depois. E o que eles descobriram? Que um determinado perfil de microbiota não respondia bem à bariátrica. Olha depois que da cirurgia. Isso é uma informação extremamente importante. Exato, porque primeiro, você já consegue prever, né, fazendo ali um estudo de microbiota, que talvez a bariátrica não seja o melhor caminho para aquela pessoa. Para aquela pessoa, vai poupar de uma cirurgia. Sim. Ou quem sabe talvez tentar modular esta microbiota antes. Para que você tenha uma melhor resposta. Exato. Então, assim,
em diversas áreas, não só no que a gente está comentando aqui, mas em diversas áreas é muito interessante esse estudo da microbiota. Vou falar agora que eu vou fazer terapia coletiva. A É. pessoa vai chegar e falar assim, não é só você que está aí, é você e sua microbiota. Temos que tratar de todo mundo para que a gente tenha o melhor resultado. E aí, quando a gente fala, né, da alimentação, da nutrição, como isso vai interferir nas questões do eixo intestino-cérebro, todos os nossos neurotransmissores, todo o nosso metabolismo é dependente de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Então, nós lá, desde pequenos, você precisa comer para ficar forte, você precisa de nutrientes para ficar forte, mas a coisa é muito mais complexa do que se a gente nem imagina, né? Uhum. Tudo no nosso corpo é uma engrenagem, e que se faltar um nutriente, se faltar uma vitamina, a coisa não anda. E hoje em dia as pessoas caem na monotonia alimentar, né? Se alimentam muito mal. Então as pessoas, em geral, têm muitas deficiências nutricionais. Uhum. Isso vai impactar nos seus neurotransmissores. Claro. Se a gente puder colocar, vamos colocar aqui um exemplo. A dopamina, Sim. né? Motivação. Serotonina, bem-estar. né? A serotonina. Para a serotonina ser produzida, o que ela precisa? Lá no início a gente tem o triptofano, né? Que tem nas fontes alimentares, nas carnes, banana, cacau. E precisa do triptofano para chegar em serotonina. Só que para esse caminho ser feito, existem outros nutrientes que vão estar presentes. O zinco, o magnésio, vitamina D, Sim. ômega 3, tudo isso a gente precisa para produzir serotonina. Se faltou um nutriente desses, pronto, já está afetada a sua produção de serotonina. E quando a gente fala em disbiose, aí a coisa ainda complica mais. O triptofano, eu li um estudo falando que o triptofano, para algumas pessoas com disbiose, o excesso, né, do consumo de triptofano já não faria bem, faria mal. Então, assim, Exato. Tem muita peculiaridade, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa está em disbiose, ela vai ter uma sinalização para uma enzima que vai levar o triptofano para uma via que se chama via da quinurenina. E quando vai para essa via da quinurenina, que é uma via de excreção, não vai para a serotonina. Tá? Então, vamos supor, você pega um paciente lá que está em depressão, que de repente você quer suplementar, né, o triptofano para conseguir subir mais a serotonina desse paciente. Se esse paciente está em disbiose, esse excesso de triptofano não vai gerar serotonina. Vai para a via da quinurenina e o que acontece? Você aumenta o risco de neuroinflamação. E vai piorar a condição do paciente ao invés de melhorar. Né? Então, se você está ali tratando um paciente sem saber se o intestino dele está ok ou não, você pode até piorar a condição dele. Sim, eu achei muito interessante, que eu faço um paralelo sempre com o que a gente, com o que eu observo, né, na clínica, na psicologia. A pessoa muitas vezes chega, a paciente chega e fala, mas qual que é o motivo, né? Por que eu tô assim? A gente está falando aqui, eu gosto muito de usar a metáfora do algoritmo, né? Somos um algoritmo extremamente complexo. Né? Então, se isso, logo aquilo, o nosso cérebro funciona com diversas possibilidades. Né? A gente tem influência do ambiente, então eu dependo do que está acontecendo no ambiente, muitas vezes eu não controlo o ambiente. Né? Então, eu dependo do ambiente, eu dependo da minha genética. Né? Eu tenho predisposições, existem predisposições, então tem a epigenética aí que é muito bacana, mostrando, né? Eu posso ou acelerar a manifestação dessa minha genética ou retardar essa manifestação. Exato. Né? Os estudos de epigenética são fantásticos. Então eu tenho até isso, né? Eu tenho como modular, mas como é que eu vou conhecer isso tudo? Então eu tenho o ambiente. Eu tenho a minha... E aí na terapia, por um viés cognitivista, a gente tem muita questão da percepção. Né? Como que eu tenho um ambiente, mas o ambiente não é o mesmo para mim e para a Mirella. O que está acontecendo aqui agora está sendo percebido por mim de uma forma, pela Mirella de outra forma. Que isso vem de acordo com as experiências da sua vida, a forma como você entendeu que funciona o mundo, né? A mensagem que as experiências vão te passar são diferentes, e tudo isso traz uma percepção e uma alteração, e aí novamente, é química, não é? As duas coisas. Né? O subjetivo vai ter uma resposta na minha emoção. O que é a emoção? Né? A emoção tem uma resposta química, é um bem-estar. Então eu estou com raiva, está acontecendo o quê? O meu cortisol está lá no alto, está acontecendo uma coisa química. Mas eu estou com raiva porque eu observei alguma coisa que me trouxe uma mensagem que me deixou desconfortável, né? Me deixou desagradado, e aquilo ali, uma coisa vai alimentando a outra.
Então, assim como intestino, cérebro, né? Imagina, eu tenho a ligação, ela é completa, tanto internamente quanto eu com o ambiente, né? Então, o ambiente influencia na forma como eu vou. Pessoa que está num estresse crônico, por exemplo, né? Imagina que hoje, né, lendo bastante sobre isso, mas o estresse crônico, a inflamação crônica é um dos principais fatores para desencadear boa parte das doenças que a gente conhece. Né? Ou para desencadear ou para piorar, né? Para piorar aquilo que já está instalado, né? E a gente, aí você pode falar melhor, mas tanto Parkinson, Alzheimer, tudo hoje. O próprio TEA, né, o transtorno do espectro autista que está sendo tão falado, a microbiota no TEA, ela já também está encontrando, assim como na depressão, um padrão ali na microbiota dos transtornos neurodivergentes. Né? Então, eu consigo, isso é uma ferramenta de análise essencial. São todas patologias que já comprovadamente têm uma relação com eixo intestino-cérebro, né? Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, tem total ligação, o autismo. E quando a gente fala, por exemplo, dessa coisa do estresse crônico, hoje em dia, quem que não vive estressado, né? Que é aquele sistema de luta e fuga que tem relação com o que a gente falou lá atrás do nervo vago. Né? O nervo vago, além de estar relacionado a isso, ele está relacionado também à nossa digestão. Quando você está naquele estresse crônico, ele vai refletir na parte digestória. Claro, que eu estimulo o meu sistema simpático, logo os parasimpáticos têm rebaixamento. Que é o responsável pela digestão, pelas enzimas, pela motilidade intestinal. Então, a pessoa vai chegar no seu consultório com as queixas, né, relativas a isso. Que é o nó da garganta, porque, né? A queimação. A queimação, né? Tem muita coisa também. Eu tô muito irritado, e aí eu tô assim, me sentindo como se eu tivesse estufado, né? Aquele acúmulo. A gente lembrou enfesado. Minha avó falava muito, tô enfesado. O que é um enfesado? É aquele que não consegue liberar as fezes, está cheio de fezes. Como é que alguém pode estar de bom humor? Com o intestino, sem conseguir liberar aquele monte de toxina ali, mandando informação, como você falou, fazendo a ponte lá pelo nervo vago, mandando informação de que tem alguma coisa que precisa sair daqui. Exato. Tem alguma coisa que não me pertence, eu preciso liberar isso. Isso causa irritabilidade. Né? No próprio, eu estava falando do TEA, né? Hoje a nutrição funcional para o TEA é extremamente importante, né? No tratamento, ela precisa ser conjunta. Muitas vezes crianças têm seletividade alimentar, então deixam de ter alguns nutrientes aí. Você pode ver que a microbiota toda vai acabar assumindo um padrão ali. Aí você tem um transtorno do sono, tudo vai acabar. E aí, se eu não durmo, eu não estou fazendo limpeza, não estou fazendo limpeza do sistema linfático, né? Eu não tenho meus metabólitos, eu não estou conseguindo. Própria perda cognitiva, né? E aí eu não durmo, eu não consigo fazer. Brain fog. No final das contas, é uma rede super complexa, né? E que, é claro, a gente vai aos pouquinhos observando, não dá para ter. Chega muita ansiedade, né? Assim, mas o que está causando isso? Eu brinco, eu falo muito com os pacientes que é como se a gente fosse um detetive. Né? Quanto mais pistas você for me dando, for me trazendo de informação sobre tudo, como você se alimenta, como você dorme. Até porque os gatilhos são vários, né? Não tem, muitas vezes, um único, são vários. Eu arrisco dizer que nunca tem um só. Exato. Você conseguir, a gente fala muito, né? O que é comorbidade? Hoje você achar alguém que tenha um diagnóstico, assim, um transtorno limpo, só tem aquilo, você não consegue, é tudo comórbido. Né? O que a ansiedade maltratada gera? Depressão. Se eu tenho ansiedade, uma bola de neve. Não tem como separar uma coisa da outra. E a certeza que a gente tem hoje é que você precisa tratar em todas as frentes, né? Sim. Não só através da alimentação, de mudança de hábitos, de estilo de vida. Hoje a gente já tem, por exemplo, os psicobióticos. Como é que é? Explica. Né? Que são os prebióticos que vão atuar ali no intestino, ajudando no tratamento. Por exemplo, as nossas bactérias, elas produzem metabólitos, que são ácidos graxos de cadeia curta, que são o propionato, butirato. E o butirato, elas, através das fibras, né, elas vão produzir o butirato, que é benéfico para a nossa saúde, que vai ajudar em transtornos psiquiátricos, a produção de butirato. Sim. Então, a gente coloca ali esses psicobióticos para ajudar o aumento da produção de butirato, e aí você vai ter uma melhor resposta no tratamento.
Como o inverso também, por exemplo, um excesso de propionato, ele pode trazer um comportamento semelhante ao do autismo. Olha isso. Tudo isso através das nossas bactérias. É como a gente fala, vitamina. Então, se eu chego, muitas vezes eu falo, né? Ah, você já tem um exame de sangue atualizado. Ah, mas você é psicólogo. Olha só, né? Você chega às Faz vezes parte. ali, você tem. Se a pessoa tem um hipotireoidismo, por exemplo, ela pode estar confundindo com uma sintomatologia muito parecida com a depressão. Né? Eu tenho uma B12 extremamente baixa, eu estou muito cansada. Tudo vai ser ligado. E aí, antes a gente estava falando ali, né, de vitaminas e tal, hoje a gente já está falando de muito mais. Então, a microbiota. Então, olha quanta coisa que pode estar mascarando, pode estar sendo chamada de uma coisa e a outra. E para eu tratar, eu preciso denominar. Né? Eu preciso entender, assim, a gente trabalha, claro, que na própria psicologia, a gente não tem um marcador biológico, mas a gente tem padrões, né, que são encontrados, né, os estudos mostram que existe um padrão daquele indivíduo, né, de como que o organismo dele vai se apresentar. E tem um diagnóstico melhor do que, tem informação mais preciosa do que essa. Né? Essa informação é que a gente consegue utilizar para melhorar. Não dá para entrar para fazer um tratamento, seja um transtorno psiquiátrico, o que for, e eu ficar só ali dentro da clínica insistindo. Eu preciso ter um olhar integral. Né? Eu preciso ter um olhar integral. Agora, você falou essa palavra butirato, eu escutei bastante falar, né, lá na especialização que eu faço, a gente estava conversando muito sobre isso, e aí eu ouvi, eu achei até eu não conhecia, né, essa palavra, e aí eu perguntei, tá, mas onde que eu encontro esse tal butirato? Me conta, onde que eu vou achar o butirato? Que é tão importante, né, que está sendo tão falado. Onde que eu vou encontrar essa... Através a nossa microbiota produz esses ácidos graxos através da digestão das fibras, né? Tá. Então, se você tem uma alimentação equilibrada, se você tem ali, está dando alimento para sua microbiota, ela vai produzir esses ácidos graxos, né? Uhum. E hoje você tem como suplementar isso também. Você tem como suplementar o butirato, você tem como induzir as suas bactérias a produzir mais butiratos. Psicobióticos são E alimentos, assim, quais são os disso. alimentos onde a gente encontra... Uma alimentação balanceada, né? A gente tem que comer ali os vegetais, as frutas, fontes de fibra, peixes, os compostos bioativos, né? Antioxidantes, tudo isso tem que estar presente e muita coisa a ser evitada, né? Principalmente os ultraprocessados. Esses daí já caíram os adoçantes artificiais, que as pessoas usam muito e que acabam com a nossa microbiota. Qual que é o adoçante menos? Estévia, que é um adoçante natural, é o mais indicado hoje em dia. A gente tem os polióis também, mas que para algumas pessoas podem causar um desconforto gástrico. Mas, em geral, a estévia ainda é segura. Até a página 2, né? Ainda é, né? Ainda A gente muda, a ciência está acelerada. Então, assim, fala, mas podia comer isso, agora não pode mais. Porque estamos caminhando. É assim, né? Tem memes engraçados mostrando, então agora antes podia, o ovo era vilão, agora não é mais. Só que sim, existe uma busca por informação, existem pesquisas, e a gente sabe, a ciência, né, tá sempre alguém ali tentando provar, e faz parte, né? A possibilidade é sobre isso. Eu preciso, quando provar que aquilo ali, então, é uma verdade até que se prova o contrário. Né? Eu digo que é uma verdade até que se prova o contrário. A ciência se faz dessa forma. E está tudo bem, faz parte do processo. Né? Agora, qual que é, assim, quando a paciente chega no seu consultório, qual que é o exame, assim, que a gente... eu quero entender como é que funciona o meu microbiota, já que é uma coisa tão complexa, o que costuma ser o processo? Hoje em dia a gente tem, né, os exames que a gente faz no painel de microbiota, que são exames ainda caros, né, para a grande parte da população, mas que através de sinais e sintomas do paciente ali, na anamnese, a gente já consegue identificar, né, se esse paciente tem uma desbiose, se é uma SIBO, né, que é um supercrescimento bacteriano. A gente tem síndrome do intestino irritável. Sim. Tudo isso, através dos sinais e sintomas, a gente já consegue ter, né? Quem vai fazer um diagnóstico, claro, é um gastro, né? Mas na nutrição a gente já consegue ter ali mais ou menos o caminho das pedras. Sim. E modular muita coisa através da alimentação. Sim. Né? Assim, a gente está falando aqui, né, dos transtornos, enfim, a gente dá nome, né? Mas
como eu te falei, até o próprio transtorno psiquiátrico, psicológico, eles são transtornos que eles, se você for ler lá, assim, a quantidade de comorbidades, né, a sintomatologia é uma coisa, assim, é uma bíblia, né? É muito extensa. Então, claro, você preenche alguns critérios, a gente utiliza isso porque é necessário para fins de estudo, para fins da gente falar a mesma língua, então os critérios são necessários, eu não preciso ficar presa ali, mas os critérios são necessários para a gente se organizar enquanto sociedade, né, pesquisa e conseguir conversar com os profissionais. Então, se eu falo depressão, mas, né, o outro profissional vai entender mais ou menos do que eu estou falando. Só que é um universo dentro disso, né? Um universo dentro daquilo que eu chamo de ansiedade, que é o estresse, né? Muitas pessoas chegam e falam, os pacientes, eu tô com ansiedade. Existe uma ansiedade necessária para eu prever coisas na minha vida. Né? Ao contrário do meu gatinho, que está lá tranquilo, até que lhe dê fome ele me eu dê a comida para ele, a gente está o tempo todo calculando, recalculando a rota, né? Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar? Com o que eu estou preocupado daqui a 5, 10 anos? A gente está o tempo todo fazendo isso. Então, a gente está em constante exercício estressor. Sim. Né? Porque a gente não para de pensar, a gente vive, é o futuro, é o passado, é uma ansiedade necessária para eu mitigar riscos, né? Para eu poder elaborar as melhores estratégias para conseguir, enfim, aquilo que eu quero, que eu preciso, é necessário. Só que hoje, claro, na sociedade contemporânea, a gente sabe que isso elevou a um grau, né? Então, tudo se denomina ansiedade, mas existe uma ansiedade necessária e aquela que causa esse estresse fisiológico constante, né? E aí que mora, eu acho que a nossa conexão diária, né? A conexão a interdisciplinaridade das profissões, eu vejo assim, o estresse é a palavra-chave dessa conexão, né? Entre as profissões, porque a gente sempre chega nesse lugar. O que é estresse? É aquilo que está causando uma perturbação. É como, né, você falou, tem algo a mais, tem algo a menos, né? Tem algo que está em excesso, tem algo que está em falta, sim, e isso vai gerar uma cascata de eventos que vai gerar uma mudança no meu humor, no meu comportamento. Então, não tem como separar. Não. E o básico bem feito é difícil, né? A gente sabe que, né, a gente fala em qualquer profissão, tá dormindo bem? Tá comendo bem? Tá fazendo exercício físico? Mas isso todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, mas você faz? Pois é, e muitas vezes a pessoa está alimentando mais ainda essa ansiedade sem saber, né? Com coisas básicas do dia a dia, por exemplo, o uso de cafeína, né? A pessoa está ali extremamente cansada, num ritmo que o corpo dela não aguenta mais, e o que ela faz? Cafeína. Cafeína o dia inteiro. Por quê? A cafeína vai dar aquela falsa sensação de que estou disposto. Vamos lá, vou continuar até o final do dia. Exatamente. Mas o que acontece? Quando você ingere a cafeína, você vai estar mascarando, né, esses sinais de cansaço do teu corpo, porque a cafeína, ela vai se ligar ao receptor, né, de adenosina, que a adenosina, ela faz a sinalização para o nosso cérebro de que nosso corpo está cansado, fala, você precisa descansar, sim, para aí, para um pouquinho. Mas quando a cafeína está ligada a esse receptor, a adenosina não chega. E o teu corpo, o seu cérebro não vai receber a informação de que você está cansado. E qual é o problema? A longo prazo, né? Você eventualmente, poxa, hoje não dormi bem, deixa eu tomar aqui um café para aguentar aqui meu ritmo de trabalho, ok. Mas quando a pessoa faz isso todos os dias, uma hora a conta vai chegar cara. Eu tenho alguns pacientes que chegam, né? Inclusive, eles chegam na clínica. E aí eu já sei que são pacientes que têm já um perfil mais ansioso. E aí, cadê meu cafezinho? E aí eu fico pensando, nossa, você está entrando aqui para a gente, às vezes eu vou atender 5, 6 horas da tarde. Né? E faz parte do meu trabalho eu também sinalizar isso. Olha, vamos trocar por um chá, né? Vamos trocar. Porque acontece, a gente está aqui trabalhando sua ansiedade. E aí você vai tomar 2, 3 cafés aqui durante a sessão. Né? Isso vai impactar. É isso, é olhar. A gente precisa, eu preciso perguntar para os profissionais, eu preciso entender com os outros profissionais o que aquele ambiente também pode me ajudar no tratamento ou piorar. Né? Às vezes eu vou inviabilizar. Então a pessoa chega e toma. Não, vou tomar, durante a sessão, estou tomando 2, 3 cafés. Faz parte, como profissional, eu sinalizar que aquilo ali também está sendo um elemento, um elemento que não está, que está piorando a situação, não está ajudando. Sem dúvida, a pessoa vai ter a necessidade, né? Porque isso a longo prazo, o basal de dopamina da pessoa que deveria estar aqui... O sarrafo já foi lá para cima. Entendeu? Então, realmente, acho que o caminho é esse. É as pessoas cada vez mais se conscientizarem
de que está tudo interligado, né? Que ela precisa cuidar da alimentação, que ela precisa cuidar dos seus hábitos, precisa cuidar do sono, né? Porque isso vai ter um impacto direto nas doenças e no sucesso dos tratamentos, principalmente nos transtornos psiquiátricos. Muito, e aí a pessoa fala, mas eu tô aqui, né, eu tomo, e assim, tem uma coisa muito importante, claro, né, não entra em detalhes, aí eu acho que é mais para a psiquiatria, mas a gente conversa muito, né, porque muitos das medicações hoje psiquiátricas, elas também estão atuando ali no sistema, também acabam causando prejuízos, né, no sistema gastrointestinal, na microbiota, por exemplo, a pregabalina. Né? A pregabalina, tem pacientes que fazem a utilização da pregabalina e a pregabalina ela causa, e não 100%, mas em boa parte dos casos, constipação. Né? E aí, é claro, como é que eu vou fazer essa medida? Né? Eu preciso da medicação, a medicação traz um benefício, mas eu estou sempre colocando na balança. Então, eu estou no psiquiatra, eu estou no psicólogo, mas eu preciso ter alguém ali coordenando isso junto, porque senão eu vou, é aquela coisa, eu puxo a coberta, né, o pé fica de fora, a cabeça fica na coberta. É assim, a gente sabe que não é uma coisa fácil, né, não é, a resposta não vem rápido, mas está também ali da entrega, da disponibilidade do paciente de se entender não só, mas como um passivo, paciente, ele é ativo também nas escolhas, e são escolhas que a gente vai modificando, e aí a gente fala muito sobre, na própria psicologia, na parte cognitiva, né, da reestruturação cognitiva, como eu vou reestruturar a forma como eu penso. Não tem milagre. Né? Quando a gente diz de uma mudança, por exemplo, uma mudança no seu dia a dia, mudança nos seus hábitos, né? Essa palavra forte, a mudança do hábito alimentar, seja qual for, do hábito de exercício, de sono, eu estou falando de alguma coisa que inicia ali com o paciente. Né? Eu dou orientação para ele, mas ele precisa entender que ele é parte mais importante daquele processo. E como que a gente trabalha na psicologia? A gente faz, no caso, né, das terapias comportamentais, cognitivas, a gente faz uma reestruturação da forma como eu percebo, né, as informações do ambiente, da forma como eu codifico aquilo, né? Então eu vou mudar a minha relação com a comida, né? O que é a comida para mim? O que eu tô, qual é porque não é só me saciar, né? Me saciar é fácil. Eu posso pegar um prato enorme de macarrão e estou saciado. Mas é pobre, né? É pobre. Então, eu não tenho qualidade naquilo que eu... E aí acontece essa cascata toda que a gente está falando. Mas, de repente, a minha relação com aquele prato de comida não é sobre estar somente saciado. Né? É um ato de compensação de muitas questões. É comer emocional, né? É um comer emocional. E assim, eu não consigo trabalhar uma coisa, eu não vou ter um resultado interessante se eu não trabalhar integral. Não vou. Isso é uma coisa que eu estou deixando assim muito clara quando eu faço minhas anamneses. Eu falo, olha, é chato, é difícil, a gente entende que existem limitações, a vida é corrida, tenho tempo, mas se eu, pelo menos, em cada área da minha vida for fazendo pequenas mudanças, sabe? É uma escolhazinha de um dia que eu vou lá, em vez de comer aquele pão, aquele bolo daquele jeito, talvez eu possa ter a opção de comer um que seja menos agressivo, né? Talvez eu possa fazer a escolha de... Não consigo todo dia dormir mais cedo, mas pelo menos desligar minhas luzes antes de dormir, não usar o que eu conseguir já é muito faz bom, a diferença, né? sem sombra de dúvida. É isso, a gente está falando da vida real, né? Para as pessoas entenderem até um pouco mais sobre o impacto disso tudo, muito se fala em permeabilidade intestinal, né? O que acontece? Quando a gente está em desbiose, o nosso intestino vira uma peneira, cheio de furinhos. Então, tudo que passa ali de toxinas, de algo que não deveria cair na nossa corrente sanguínea, quando você está com essa permeabilidade intestinal, isso ultrapassa a barreira intestinal e vai causar uma cascata inflamatória que vai te trazer diversos problemas, né? Obesidade, problemas metabólicos. E hoje já começa a se falar também em permeabilidade... barreira hematoencefálica. Exatamente. A gente sabe que a barreira hematoencefálica é muito mais difícil de ser ultrapassada, sim, mas a gente já sabe que existe também o leak brain, né? Uhum. Que é a permeabilidade cerebral também. E quando essas toxinas conseguem ultrapassar ali, a neuroinflamação... o impacto é muito grande. Sim, e é isso. Aí o transtorno, né, passa também para a parte... A gente vai falar do transtorno psicológico
a partir dessas mudanças, né? Eu estou passando a toxina não só, tem ali na minha corrente sanguínea, tem todos os meus sistemas, né? Orgânicos, mas ali eu já estou entrando essa toxina já está entrando no meu cérebro e aí a coisa muda, porque aí vai mexer no meu humor, no meu comportamento, vai um pouco além, né, de só a sintomatologia física. Aí eu entro para uma área até assim, mais difícil até de correção, no sentido assim, de ter uma medicação que vai corrigir. E aí sim, a terapia é necessária, é extremamente necessária. A terapia não é para chegar lá e aconselhar ninguém, dizer faz isso, faz aquilo. É isso, é reestruturar a forma como eu observo o mundo, como eu entendo as coisas, como eu estou utilizando, né, as informações que eu recebo. Porque informação todo mundo tem muito hoje em dia. Claro. A gente pega informação em qualquer lugar e pega muito, mas qual é a diferença do profissional? É ele pegar aquela informação e codificar e conseguir elaborar, digerir aquilo para passar para o outro, né, de uma forma coerente, de uma forma responsável. Essa é a diferença. Eu acho que o grande gol é esse, né? Esse trabalho de conscientização. Né? Porque, como você falou, é um trabalho de formiguinha, dia a dia. Nós não temos como estar blindados de tudo, do estresse do dia a dia, dos xenobióticos, das substâncias químicas, tudo isso está presente na nossa vida, né? Até na hora que você está dormindo, você está exposto. Claro. Né? É o celular que está ali do lado, até mesmo o amaciante que você usa na sua roupa de cama que você está cheirando ali, aquilo é um xenobiótico. Né? O nosso pulmão é uma das principais portas de entrada para os xenobióticos, a nossa pele, o nosso intestino. E como eu disse lá atrás, se você está com a saúde em dia, né? Se você está com o seu fígado ok, seu sistema detox, o seu intestino ok, o seu corpo vai dar conta de eliminar tudo isso. Sim. Mas se você está com um desbalanço no seu fígado, no seu intestino, e ainda sobrecarregando, né, o seu corpo com tudo isso, aí não tem jeito, aí vira uma bola de neve. Isso, e a gente já não sabe realmente, a gente já não sabe exatamente onde começa. Então, o mínimo que, sabe, cada um puder fazer nessas pequenas mudanças e de tentar cuidar do sono, da alimentação, já vai ter um impacto muito grande, positivo. São pequenos hábitos, né? E assim, isso, assim, é uma responsabilização ao mesmo tempo, quem sabe, que a gente não vai conseguir controlar tudo e é importante que se tenha certeza de que eu não vou controlar tudo. Isso já é uma libertador. Ajuda, né? Buscar ajuda é primordial. É isso. Já é libertador eu saber assim, não vou controlar tudo. Porém, o que eu posso fazer, né? Como a gente falou, a gente tem aqui nosso córtex pré-frontal super desenvolvido justamente para isso. Né? Então, eu consigo elaborar, planejar, mitigar risco, né? Eu consigo fazer ali uma análise um pouco mais complexa e falar, bom, aqui tudo bem, aqui não dá, mas o que eu posso fazer para substituir isso? Né? Com tranquilidade também, senão aí eu entro no medo de ter medo, na ansiedade de ter ansiedade. E aí a coisa fica complicada. E entender, poxa, encaminhou para um profissional, não, mas eu faço sozinho, eu pego informação na internet. É muito importante a informação, mas existe um profissional que ele se dedicou, ele pegou um recorte de tudo isso que a gente está falando e ele se especializou naquele recorte. Né? Ele vai ter um olhar cuidadoso, carinhoso ali, individualizado para você. Como você falou, não é a mesma coisa. Existe ali mais ou menos um padrão que a gente observa, mas como você falar, o triptofano para um vai fazer uma coisa, para outro já pode piorar a situação. Alimento, dieta, tem uma dieta única, igual para todo mundo, para fazer bem? Essa é a dieta perfeita. Não tem, né? E mesmo a pessoa ali como indivíduo, ela passa por fases diferentes na vida dela, né? Perfeito. Até mesmo em relação à microbiota. Você fez uma viagem, você foi para outro país exposta a outros alimentos, você volta com uma microbiota completamente diferente. Por isso que muitas vezes em viagem fica constipado. Por quê? Porque tem uma alteração muito rápida dessa microbiota. Um monte de funcionário novo, né? Entrou na empresa, um monte foi demitido, aí você tem que reestruturar. Até nisso a gente tem que trabalhar com reestruturação. Exatamente. Então é realmente muito individual e vai flutuando conforme a fase que você está na tua vida. É isso, não tem resposta certa e errada. Né? Eu acho que assim, a grande conclusão que a gente tem, não tem uma resposta certa e errada, porém, a gente precisa dar crédito ao que está sendo pesquisado, analisado, porque é para benefício, é para melhorar a qualidade de vida, sabe? A ciência está aí, está fazendo um trabalho fantástico. Quando que a gente ia imaginar que dentro do nosso corpo tem
um planeta, né? Exato. Tem uma população, imagina. É que eu estava perguntando até uma vez, né, para um paciente que ele falou assim: não, mas eu tomo Yakult todo dia. Eu tomo Yakult, então como é que eu tô assim? E aí eu fiquei imaginando, gente, tem uma população aqui, 1 milhão de DNAs diferentes, né? Eu tenho ali você pode explicar melhor, tem ali o lactobacilo, enfim, que seja ali alguma bactéria específica, vai agir em toda essa galera do mesmo jeito, da Não, e mesma este tal forma. produto em específico é açúcar puro, né? Olha, tem isso, Então, já vem assim, com um brinde. bem não vai fazer. A gente tem outras coisas melhores para colocar na dieta da pessoa do que Olha, esse tipo de produto. É, mas enfim, o leigo muitas vezes não sabe. Ele tenta da forma dele ali fazer alguma coisa. Por isso que é tão importante ter a informação correta, de forma responsável. sim. E quando a pessoa sentir a necessidade, você tem ali seus sintomas, né? Tô com estufamento, não tô legal, tô com constipação, seu intestino, né, saiu ali do normal, procura ajuda, né? Porque às vezes a pessoa fica tentando, ai, deixa eu tentar essa dica aqui que eu vi na internet, deixa eu tentar aquilo ali. Às vezes isso pode estar mascarando um problema, né? Que seja um pouco mais complicado, né? Então, realmente é importante buscar ajuda. E aí, assim, agora eu vou fazer aqui só, eu acho importante, né? A gente está falando da interdisciplinaridade, né? E aí eu vou perguntar, né? Como que você vê o trabalho do psicólogo, da terapia, né? Como coadjuvante, né? Como parceiro, enfim, seja lá o que for. Às vezes a pessoa vai chegar primeiro no nutricionista, depois ela vai ser encaminhada, ela vai chegar no psicólogo, aí ela vai ser encaminhada, né? É isso. Foi o ovo ou foi a galinha? O que foi É, primeiro? Aí a partir dali a gente vai mostrar que as duas coisas caminham juntas. Como que total. você vê na tua prática clínica a importância da pessoa realmente assim entender, né, que quando o profissional indica, um outro profissional, aquilo ali tem um motivo, né? Existe alguma coisa a ser investigada, é uma informação a mais? Como é que você vê isso? Eu acho que esse tipo de tratamento multidisciplinar é extremamente importante. A gente cada vez mais caminha para isso, né? Em diversas especialidades da área médica, da área da saúde. A gente mostrou aqui, né, a total relação dos transtornos psiquiátricos e da parte da nutrição, né, dos nutrientes, do papel dos nutrientes no tratamento. E a gente tem também, eu recebo muito no consultório, a parte do comer transtornado, né? Maravilhoso. Quem tem que tratar, Uhum. né? Então, assim, É isso, né? A gente está falando de hábito, a gente está falando de exatamente, conceito, né? De significado da comida, né? O que que aquilo ali está substituindo, né? Está falando de prazer, é prazer, a gente está falando sobre isso. exato. Não Né? adianta eu querer passar uma dieta ali para a pessoa que não vai adiantar, né? Ela precisa de uma terapia para entender o porquê de determinados, por que ela está buscando aquele alimento naquele momento. Então, nesse sentido, a gente tem que trabalhar junto. Não tem como ter sucesso, né, no tratamento se não for através desse Sim. trabalho conjunto. Falamos isso assim, é importante, né? Eu tenho pacientes bariátricos, né? Ou que já fizeram, que vão para encaminhamento, né? E aí a gente tem uma série de testes que a gente precisa preencher, né? Para poder liberar ou não. E eles falam, mas espera aí, por que você está fazendo aqui enfim, uma avaliação específica ali para depressão, para ansiedade? Porque é sobre isso que a gente está falando, O né? sucesso disso a longo prazo depende disso. Eu não posso te tirar uma coisa sem saber que eu vou colocar em outro no lugar. É. Tem sempre alguma coisa que eu vou precisar colocar no lugar, né? Se eu tenho um hábito ali que é um mau hábito, eu preciso colocar um bom hábito no lugar. Não posso só tirar o mal. Não, e a pessoa ela está buscando uma cirurgia, que é algo que já traz risco, né? A gente Uhum. sabe que qualquer cirurgia traz risco, a pessoa vai passar por tudo aquilo para chegar lá na frente e não ter o resultado, Exato. né? Então, realmente precisa dessa avaliação, precisa desse trabalho para ter o sucesso da cirurgia bariátrica, né? Exatamente. E aí cada profissão tem suas ferramentas específicas para isso, Sim, né? Muito estudo, muito cuidado, os profissionais conversarem. Eu acredito que assim, o sucesso do tratamento hoje e a briga, ainda mais assim, a gente está falando aqui numa clínica particular, mas isso deveria ser para todos, né? O sucesso do tratamento está diretamente ligado à forma como os profissionais que estão envolvidos se comunicam. sim, Daquilo aí se eu tenho uma desbiose, e aí eu vou tomar uma medicação que vai piorar essa desbiose, a gente tem que pesar.
Claro. Ou posso, de repente, ter uma outra escolha que seja melhor, mas se o E você profissional tem comunica... formas de minimizar isso, né? Você sabe que aquilo vai causar um sintoma, você sabe que o nutricionista ali, através da alimentação e de uma suplementação simples, consegue contornar Uhum, e consegue ter sucesso no tratamento. exatamente. Senão fica o trabalho um contra o outro. E não pode Exato, ser contra, tem que exato. ser todo mundo conversando. Então, acho que a grande lição, né? Hoje a gente vai estar falando. Tudo é interligado, é uma grande rede. Não existe um cálculo certo e errado, nem simples. É complexo, mas é possível, né? Enquanto mais profissionais capacitados você envolver no tratamento, mais chance de sucesso, né? Quanto mais os profissionais conversarem, quanto mais esse paciente aderir, entendendo a responsabilização dele também em alguns processos, né? Cada um dando ali de si o que é possível, mais chance a gente tem de ter uma qualidade de vida e o bem-estar que é o que todo mundo procura, né? No final das contas é sobre E isso. a gente tem que olhar para o paciente realmente ali como um indivíduo, né? E quando a gente, nutricionista, por exemplo, que como eu já falei, o nutricionista não faz diagnóstico, mas quando eu peço exames, eu observo, né, determinados marcadores. Sim. E eu acho que é o meu papel chegar para esse paciente e falar, olha só, procura um endocrinologista ou procura tal profissional para dar uma olhadinha nos seus exames, porque muita gente talvez olhe aquilo e fala, não, não é minha área, É isso. não vou me meter aqui. Mas você precisa, né, Precisa dar ter um esse caminho conhecimento. para esse paciente. Se eu não sei o que o medicamento está fazendo ali eu estou falando no meu caso, na cabeça ali do paciente, ele pode estar mascarando diversas outras questões, ou pode estar, por exemplo, se eu vou fazer, por exemplo, até uma avaliação com o paciente, e ele chega lá com uma hipótese. Se ele no dia tomou lá o Venvance dele da vida, não é ele só que está falando ali, né? É ele mais o Venvance que muda completamente a história. Claro. Né? Então é a mesma coisa. Eu tomei 10 litros de café e vim para a sessão com as minhas pernas inquietas. O que aconteceu antes disso? Né? A gente fala muito em. Eu também trabalho com análise de comportamento aplicado, a gente fala muito isso, antecedente, né? O comportamento, a situação e a consequência. A gente não foge dessa tríade. Né? O nosso comportamento é assim, tem um antecedente, por mais que a gente não perceba. Eu posso não conseguir observar exatamente qual é o antecedente. Essa é a parte mais difícil. Qual foi o antecedente, que comportamento e pensamento gerou a partir desse antecedente e qual foi a consequência daquilo. Se eu olho para essa tríade, eu consigo, aí eu começo a conseguir achar uma boa estratégia de tratamento, achar um bom resultado. É isso, hoje a gente conseguiu mostrar aqui a ligação entre o cérebro Não e o é? intestino. E eu agora nunca mais, eu vou atender assim, as pessoas assim, olha, bem-vindo você e toda a sua microbiota, vamos conversar, terapia em grupo, porque não tem como a gente ignorar, né, mais essa informação tão importante que Vamos cuidar da microbiota. Não é? Eixo intestino-cérebro, Vamos isso. cuidar dos nossos amiguinhos que moram aqui dentro da gente. É muita gente. Eles têm, o voto deles é importante. Vai dar conta do recado. Mirela, tem mais alguma coisa interessante que você queira trazer? Eu te agradeço demais. Esse papo foi maravilhoso. A gente sabe como é importante esse trabalho em equipe, né? Como a gente está aqui fazendo um trabalho de propagar mesmo, né? O conhecimento é importante e de conscientização. Sem dúvida. Para mim é um prazer estar aqui com você, para estar falando sobre esse assunto tão importante. E é o nosso papel, né? Utilizar as redes sociais de forma positiva, trazendo informação de qualidade, né? Eu uso hoje as minhas redes sociais, não pelo marketing, mas eu uso como um canal de comunicação com os meus pacientes e com quem me segue. Porque muitas vezes dentro do consultório, em uma hora e meia de consulta, você não consegue passar a informação que você precisa e que é necessária para esse paciente se conscientizar. Então, aqui, através desse bate-papo, né, a gente consegue chegar no nosso paciente, chegar em quem está ali do outro lado e levar informação de qualidade. Perfeito. É isso. E, ó, é aquilo, né? Em 24 horas tudo pode mudar, né? E isso a gente tem que ficar atento, né? O que a ciência traz, a nossa prática clínica, trocar mesmo ideia, trocar muito. Isso aqui é muito importante que a gente está fazendo e acho que esse é o caminho do bem-estar. É isso aí. Quem está aí do outro lado, se tiver dúvidas, pode mandar. Comentem, compartilhem com pessoas que podem estar passando por algo aí em relação ao que a gente comentou aqui hoje, estamos à disposição. Não é? Prestem atenção nos sinais do corpo, o organismo é fantástico. Assim, ele dá
tudo que a gente precisa estar, estar no momento presente. Muitas vezes é difícil, mas o quanto mais a gente estiver no momento presente, atento aos sinais, a gente Todo dia é um consegue recomeço, né? todo dia. Falhou aqui, recomeça Vamos ali. renovar nossos Só não votos todos os dias. só não pode deixar a coisa correr solta. Com certeza, e estamos aqui para isso. Muito obrigada, Obrigada. Angela, tá? Muito obrigada. Então é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui o nosso Papo Saúde 360, né? Agradeço a todos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, podem enviar, tá? Nas redes sociais, aqui no YouTube. E é isso. Muito obrigada.